sou a Gabi Xavier e eu estou aqui a pedido de todo mundo que já tá em alvoroço no Twitter, no Instagram, inclusive me segue lá se você ainda não me segue, pra falar do capítulo 102 do mangá de Shingeki no Kyojin, o tão aguardado capítulo 102, porque o 101 saiu mais cedo, então o 102 demorou um pouquinho mais pra sair. Mas vamos comentar porque tem muita coisa pra falar, o capítulo foi bem emocionante. E fica até o final pra ver meus comentários, minhas análises sobre tudo que rolou e pra ver mais uma dica que vai estar no final do vídeo. Tá rolando uma obra construindo um prédio aqui do lado, então assim, vão ter barulhos bem desagradáveis, infelizmente. O capítulo 102 já começou no meio da guerra e a gente vê o General Magaff desesperado, chamando todas as forças que eles têm disponíveis, inclusive cita uma força de 30 mil homens desses clãs que vieram do Ocidente e do Oriente e que poderiam então lutar com eles contra os Eldianos. E que para que eles bloqueassem totalmente as saídas daquela ilha e que nenhum Eldiano escapasse, principalmente aquele, o Eren, que tem o poder do Titã Fundador com a coordenada. Ele comenta então que não tem jeito mais, que realmente o que o Willy imaginou aconteceu, inclusive pessoas que eram chefes desses grandes clãs, dessas grandes famílias do mundo, foram mortas naquele massacre todo. Então isso faria com que o mundo todo se virasse contra os Eldianos e possivelmente não permitiriam mais que esse povo vivesse. E enquanto ele está pensando, de repente, uma galera ali da tropa de exploração joga uma bomba ali dentro do andar em que ele está, num prédio, e tudo explode. E outros soldados que estão acima do prédio também são baleados por essas duas mesmas pessoas da nova tropa de exploração. Depois a gente vê que um desses era o Jean muito mais velho, um cabelo comprido, com barba e bem maduro, né? Porque agora ele mata as pessoas que ele precisa matar sem titubear porque é necessário. Muito diferente de um Jean mais novo que teve muitos problemas para dar o seu primeiro tiro em um ser humano. Mas ele também ali pensa em poupar pessoas e civis, diferente do rapaz que está com ele, o Flock, que quer matar qualquer pessoa, independente de ser civil ou não. E, apesar do Jean não concordar, o rapaz vira para ele e fala que você tem que lembrar de tudo que essas pessoas ou fizeram, concordaram em fazer com o que aconteceu com eles em Parades. Eles foram mortos, eles foram devorados, então eles são inimigos. E aí ele aponta pro Eren em cima do seu corpo de titã, dizendo, olha, ele tá lutando. A gente não ficou lá dentro das muralhas esperando que eles viessem matar a gente. São todos inimigos. E olhando pro Eren e Mikasa, uma Mikasa totalmente abalada, com certeza muito triste, e o Eren ainda extremamente frio. Desde que a gente viu o Eren depois desse time skip, ele continua com essa cara totalmente fria. E a Mikasa fala pra ele, Eren, você entende o que você fez? Você matou civis. Você matou, inclusive, crianças. E a gente vê então imagens dessa destruição toda das pessoas esmagadas, que foram esmagadas pelo titã do Eren, que fez isso de propósito e pensando em tudo que ia acontecer. E isso era imutável, não tem mais como voltar atrás no que ele fez. E a gente vê um contraste de novo, dessa visão, dessa cara totalmente fria, nenhum sentimento, nenhuma culpa do Eren, e a Mikasa do outro lado, sofrendo, muito triste, com seus olhos cheios de lágrimas. Então o Eren fala que ainda não acabou, porque ele olha pra frente e o Titã Martelo de Guerra, a Titã Martelo de Guerra, está se levantando mais uma vez, o que deixa a Mikasa chocada porque ela explodiu totalmente a nuca. Como que ela pode ter sobrevivido? E o Eren fala, eu também achei que isso só ia matar a Titã, mas ela ainda não morreu. Inclusive ali fez com seu poder de endurecimento mais uma arma e atirou contra eles, que foram salvos porque a Mikasa reagiu rápido e tirou eles do lugar na hora. Então o Eren começa a pensar ali que o Titã Martelo de Guerra tem o seu poder de endurecimento que faz com que ele crie inclusive o que ele quiser, como a gente já viu que ela cria armas como ela quer, mas que parece que mesmo atacando a nuca, ela não morre. Então ele fala pra Mikasa roubar a atenção da Titã, que se tudo der certo, ele vai engolir a Titã Martelo de Guerra. Agora a gente vê o hospital de Libério ali lotado, as camas já cheias, não cabem mais tantos feridos, mas de repente chega Coach com o Udo no colo e o médico fala pra ele, olha, essa criança já tá morta há muito tempo. E mesmo com o Coach implorando que ele cuidasse do Udo, ele fala, olha a situação que a gente tá, eu não vou pegar uma criança que já tá morta. O que deixa o Coach totalmente abalado. A Gabi continua com essa cara de chocada dela o tempo todo, que me lembra muito o Eren mais novo. E o Coach fala que a Gabi vá pra longe daquilo tudo, porque ele vai voltar e tentar encontrar o Falco. Mas a Gabi fala, não, ela vai voltar também. E ela não consegue entender por que Udo e Sofia foram mortos. Tá muito difícil pra Gabi aguentar o que tá acontecendo e ela sai correndo em direção a toda a zona do ataque. Ela encontra os soldados marlenianos e eles falam, Gabi, volta. Volta, você não tem o que fazer. E ela fala, não, eu quero lutar também. E é muito interessante você ver os soldados marlenianos falando pro meu Diana, olha, volta, você tem que ir pra casa.
Ela não tá segura ali. De certa forma, talvez porque ela é uma guerreira de Marley, eles conviveram algum tempo, mas parece ter um senso de proteção, porque eles protegem o corpo da Gabi quando vem uma galera da tropa de exploração atirando contra eles, e são todos mortos na frente da menina. E aí a gente vê então uma mulher da tropa de exploração, mais velha, um cabelo mais curto, e que a Gabi inclusive a encara. E se você ainda não adivinhou quem é essa garota, eu admito que eu descobri quem ela era sem ver o spoiler na outra página, mas é a Sasha, que está ali junto com um Connie muito mais alto também e mais velho. Então a Sasha pega uma luz e fala pro Connie que ele esqueceu de acendê-las sobre os prédios, o que ele faz na mesma hora, e eles saem enquanto a Gabi continua os observando e parece pegar uma arma. Ela não desistiu de lutar. Então eles se juntam ao Jean e falam que as forças dos inimigos ainda não chegarão lá por um tempo. Ele pergunta sobre as luzes e eles falam que colocaram todas. A gente não sabe exatamente para que são essas luzes, não sabe se eles estão demarcando algum território, por que eles estão fazendo isso, mas eles começam a olhar então para o Titã Martelo de Guerra, que precisa ser morto imediatamente, que é exatamente o pensamento da Mikasa, que começa a atacar o Titã. Enquanto isso, o Eren começa a pensar, dizendo que o corpo da Titã Martelo de Guerra começou a surgir não pela nuca, mas pelo chão, pelo solo, direto do pé dela, então que o centro de tudo seria justamente o pé dela. E é aí que a gente vê que existe uma espécie de cordão umbilical, uma ligação entre o pé do Titã e um buraco no solo. Enquanto o Eren se transforma em Titã, ele pensa ali que então o verdadeiro portador do Titã Martelo de Guerra está ali, naquele buraco. Imediatamente ele mergulha o seu braço de titã no buraco e pega a garota Tybur envolvida em um cristal que te lembra alguma coisa, eu tenho certeza, porque é um cristal exatamente igual o da Annie. E olha só, o General Magaff continua vivo, embora ferido, e está observando tudo isso acontecer. Na mesma hora que ele rompe a ligação do cristal com o Titã Martelo de Guerra, o corpo do Titã cai. E repara que nessa cena, observando o Eren, está ali uma pessoa que a gente sente muita falta, que é o Levi. O Eren parece tentar engolir a Titã Martelo de Guerra mesmo com esse cristal, o que faz a gente pensar, será que ele já sabe que pode conseguir os poderes da Titã e a matar engolindo inclusive com esse cristal? Será que ele já testou fazer isso antes? Será que ele testou engolindo a Annie? Quem sabe? Mas antes dele fazer isso, o Titã Mandíbula do Porco se joga contra ele e vai direto na nuca. Louco para recuperar o Titã da Coordenada, que é a missão pela qual o seu irmão acabou sendo precocemente morto, mas ele não consegue romper a nuca do Eren. Nesse momento, antes que a própria Mikasa possa defender o Eren, quem aparece? Levi. E quando o Titã Mandíbula vê uma pessoa vindo contra ele, ele pensa na hora, será um Ackerman? E fica desesperado. Parece que a fama dos Ackerman foi longe e o Levi, especialmente, não é nenhum adversário que você possa ignorar. Nesse momento, o Titã Mandíbula parece totalmente perdido contra esses demônios de Parades e é aí que surge a Titã Quadrúpede, já equipada com a sua armadura, com as suas armas que podem atacar finalmente as pessoas de Parades e defende o Mandíbula, um porco totalmente desesperado. Eren continua encarando a portadora do Titã Martelo de Guerra, então de alguma forma, de repente, a Titã consegue religar o seu cristal ao corpo do Titã Martelo de Guerra e atacar o Titã do Eren com espécies de galhos, fazendo com que o seu corpo, inclusive, saia do chão. E de repente, Jean olha para o horizonte e fala, está vindo. E a gente vê um Levi também olhando para trás, sério. E quem vem ali? O Titã Bestial. O porco parece aliviado, a Titã Quadrúpede olha de alguma forma ali misteriosa, Magaff também olha seriamente. A gente vê uma Gabi repleta de ódio indo contra Eren Yeager e falando que ela está indo para matá-lo. E o Eren parece olhar para o Titã Bestial ali com uma expressão diferente do que a gente viu até hoje. Seria surpresa? Seria algum tipo de ansiedade? Mas a fala do Zack do lado do quadrúpede e do lado do Mandíbula é: não os deixe escapar, aniquilem eles. Do outro lado, a fala do Levi é: não morra, sobreviva. Primeiro comentário é que eu jurava, eu com certeza achava, ou quase certeza, que o guarda que levou a Quadrúpede e o Mandíbula ali pro esconderijo, pra armadilha e tal, era o Connie, mas não, o Connie tá sem barba, então provavelmente era o Jean mesmo. Um detalhe muito importante, eu acho, é a questão da Gabi. Ela tá vendo tudo aquilo e esses olhos arregalados, esses olhos de choque, de surpresa, de dor, de raiva, são olhos que já apareceram outras vezes no mangá e em outros personagens. No Eren, claro, que eu já comentei, todo mundo deve ter na lembrança isso, no Grisha novinho e também no Zack criança, tá? São 3 crianças da mesma família que eu consigo me lembrar que mostraram momentos da história ali na infância com um olhar de choque, de raiva, de sentimentos ali à flor da pele. E a Gabi, obviamente, tá com muita raiva, e muita raiva do Eren que começou aquilo tudo, e ela não sei o que ela pode fazer com apenas uma garota, com apenas uma arma, mas ela tá ali com uma vontade muito grande, sim, de se vingar.
E aí, será que ela vai encontrar o Falco? Vai encontrar o Reiner? O que aconteceu com esses dois? Porque não teve nenhum movimento. Titã encoraçado, Titã blindado não surgiu. Será que ele foi proteger o Falco e aconteceu alguma coisa com o Falco? Será que os dois estão muito debilitados? O que aconteceu? É uma dúvida muito grande. Esses personagens ainda têm que aparecer. E eu acho que alguma coisa muito importante desse núcleo vai ser o gatilho para outra coisa. Por exemplo, um gatilho para uma reação do Reiner, um gatilho para uma reação da Gabi. Então eu acho que isso aí ainda vai trazer algum fator importante. Vamos aguardar, estou ansiosa. Os planos da tropa de exploração estão divididos. A gente não viu até agora o Armin, não vimos a Randy, mas além disso a gente vê ali a Mikasa e o Eren falando, conversando. A gente vê claramente que a Mikasa não concordava em matar pessoas inocentes. O Eren já frio, tava aparentemente nem aí. Da mesma forma ali, entre o novo garoto e o Jean, eles dois também têm o mesmo tipo de conversa, o mesmo paralelo, assim, não vamos matar pessoas que a gente não precisa matar. E ele fala: caguei, mataram a gente lá, ninguém teve pena, também não vou ter pena aqui, eu tô fazendo o que eu tenho que fazer. Então, será que esse plano, que a saída da tropa de exploração foi todo organizado? Será que foi meio, o Eren foi na frente, ou eles foram meio que em desacordo, as coisas não estavam muito bem estabelecidas, um foi passando na frente do outro, teve uma cisão, as coisas parecem que estão organizadas de certa maneira, porque eles têm algum plano ali com aquelas luzes, que eu não sei o que é, se é um plano pra chegada dos outros, chegada do Armin, a gente não sabe, mas ao mesmo tempo tem algumas discussões internas, né? Vimos o Levi, finalmente, Levi apareceu, Levi que já mostrou que ele está tão bom quanto antes e tão sangue nos olhos quanto antes, mas que parece que é o único ali que continua com duas lâminas, old style, modo antigo, continua matando titãs como sempre matou e como vai continuar. Não vimos ele usando armas. Outro fator muito interessante é do cristal ali que tá em volta da portadora Tiber do Titã Martelo de Guerra, porque é um cristal que até então a gente só tinha visto com a Anne, que até então não tinha nenhuma ligação entre Titã Martelo de Guerra e essa família N. Até então a gente não sabia de nada disso, mas ela foi a única, fora esta mulher agora, que demonstrou esse poder de se envolver toda com esse cristal, que parece realmente o mesmo material. Acho que não é à toa, deve ter alguma ligação aí entre os poderes desses titãs, ou em relação a N e esse titã, alguma coisa que a gente ainda vai descobrir. Meu Deus, Isayama, para de nos dar pistas e coisas que ligam a N sem dizer o que aconteceu com ela. Até porque eu fiquei intrigada do Eren pegar sem pensar duas vezes aquele cristal e falar: vou engolir esse negócio aqui inteiro mesmo. Se eles pensassem que não ia dar certo, ele não faria isso, né? Porque teoricamente o estômago dele não ia diluir aquilo ali, ou será que vai? Será que ele já testou? Será que ele apenas queria guardar a portadora ali dentro dele e levar embora e depois eles fariam o que eles fizeram com a Anne? Ou será que ele já testou ali e sabe que dá certo ou não? Foi um capítulo incrível, trouxe muita coisa, mas o Isayama sempre deixa cartas ali embaixo da manga pra gente ficar sofrendo. Outra questão é que o Magaf cita que as 30 mil forças que vieram dos outros países, que vieram do Oriente e do Ocidente, estão ali no mar, na praia, na encosta deles. Todos eles, teoricamente, se uniriam pra lutar contra os Eldianos. Seria uma força a mais contra a tropa de exploração e contra os titãs que eventualmente estivessem do lado de Parades. Mas será que todos eles vão mesmo se virar contra Eldianos? Eu acredito que grande parte sim. Teve líderes importantes que morreram e muita gente que já odiava Eldianos e que foi pra lá e viu aquilo tudo que aconteceu e falou: vamos matar Eldiano mesmo, vamos exterminar essa raça inteira. E a mulher asiática que, de novo, parecia se importar de alguma forma com Eldianos, como se importou com Udo, e teve um comportamento misterioso e saiu de lá antes. Será que esse clã, por exemplo, não poderia estar pronto para ajudar Eldianos? Será que não existe um plano por trás? Será que não existem outros povos que podem não concordar com o fato de matar todos os Eldianos? Não sei. Porque realmente, mesmo com o poder da tropa de exploração, que tá bem equipada, bem planejada e tudo, e o poder do titã do Eren, dos titãs do Eren, e o Armin que aparecesse eventualmente, mesmo a titã fêmea que aparecesse eventualmente, 30 mil homens ali virados contra eles é meio complicado. Mas no final quem aparece é o titã bestial. E eu queria apontar pro fato que, apesar de parecer óbvio que ele aparece do lado da titã quadrúpede, do lado do titã mandíbula e fala: vamos aniquilar todos aqueles caras ali, ele aparece do nada. Ele vem ali do canto, ele surgiu e vem andando como se nada tivesse acontecido, não parece surpreso, e vai lá e vai atacar. Eu ainda desconfio do Zack. Eu também acho que é a fala do Jean, e eu posso estar viajando, mas eu acho que é a fala de quem já esperava que aquele titã fosse aparecer, porque eles estavam observando e tal, ou porque tinha alguma coisa no plano envolvendo ele, porque ele apenas fala: it's coming, tá vindo. E mesmo Levi, ele olha assim com raiva, com desprezo, mas não tem aquele momento do tipo: vi esse titã que eu preciso matar e eu vou correndo matar ele. Tava assim, um desprezo mais paciente. Ainda tenho a dúvida se o Zack se voltaria
contra Marley, se voltaria contra todo aquele continente para ajudar Parades. Ao mesmo tempo que eu fico com muita pena, gente, eu sei que muita gente comenta, não tô nem aí pra Marliniano, não tô nem aí pra Eudiano que tá em Marley, que tá em Libério, eu quero mais é que eles morram. Eu sinto muita pena, eu acho que são seres humanos que, apesar de vários erros, eu não redimo ninguém dos seus erros, mas eu fico com pena porque tem muita gente que é vítima assim naquele local. E eu, de certa forma, fico com uma dorzinha assim, pensando, nossa, se o Zack trair, por exemplo, os dois ali, o Mandíbula e a Quadrúpede, o Galhardo ia ficar arrasado, porque assim que ele vê o Zack, ele fica, nossa, Zack-san, sabe, meio que vem me salvar. Então eu tô muito apreensiva, eu quero entender o Zack. Esses dias eu reli os capítulos todos anteriores, eu reli muita parte do Zack, eu observei muito as falas dos personagens, muita coisa me reforçou a teoria de que o Zack pode ser sim um infiltrado mais bem feito que o Coruja possível. Por isso eu tô louca pro Isayama me dizer, olha, viajou, ele era mesmo super fiel a Marley, essa teoria sumiu da minha cabeça, ou então realmente a gente confirmar que o Zack era o melhor infiltrado de todos. Se a gente for ter mesmo esses 2 meses de espera, eu vou fazer um vídeo comentando só isso, porque eu reuni várias informações e eu tô louca pra discutir elas com vocês. O que vocês acham? Eu quero saber a opinião de vocês, as teorias de vocês, eu quero todos os comentários, chove comentário aqui embaixo, mas antes de sair, fica aqui pra dica da Gabi, porque eu quero falar com você que tem muita vontade, olha na internet e vê que os preços de action figures, de jogos, de camisas aqui no Brasil são super caros e quer muito comprar lá fora, mas não sabe como. A gente até acha na internet uma dica ou outra, uma coisinha ou outra, mas assim, é sempre muito inseguro, muitas vezes não dá certo, depende de várias variáveis, mas existe um curso, a Academia do Importador, e é um curso simples, bem baratinho, mas tem 10 módulos, é bem completo, tem vários bônus que eu vou explicar, e ele vai te dar aquelas dicas que você não encontra na internet, que você não encontra apenas no Google, para que você possa importar quase qualquer coisa aqui pro Brasil que você queira, pelo preço até 4 vezes mais barato. A Academia do Importador já teve mais de 30 mil alunos, e ainda tem uma garantia de 30 dias, que é super legal, porque se você não se sentir satisfeito, achar que não aprendeu, que não te ajudou em nada, eles ainda te devolvem o dinheiro mesmo que o curso seja super barato. E se você quiser ser ainda mais profissional e quiser fazer dessas importações uma forma até de ganhar dinheiro, os bônus do curso vão te ensinar técnicas para você vender mais, conquistar mais clientes e ainda por cima dicas para você ser um empreendedor digital, de como você conseguir controlar o seu negócio, a sua parte financeira. Então clica, conhece a Academia do Importador, não esquece de assistir o vídeo que vai abrir até o final, porque depois de você saber todas as informações que o vídeo vai te dar, aí ele vai abrir a página para você ver mais ainda sobre os bônus e como se inscrever. Curte aí esse vídeo se você gostou, lembra que curtir é muito importante pra mim, então vou te dar todo esse tempo até o final do vídeo pra você curtir. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, me segue nas minhas redes sociais e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!